Olá, professor, professora da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Estamos iniciando a formação dos anos série final do Programa de Recuperação e Aprofundamento, e aqui nós falaremos da segunda série do ensino médio, utilizando o caderno 1, volume 1, a sequência de atividade 1 deste caderno, do material Aprender Sempre. Meu nome é Cláudio Roberto de Araújo, sou professor de língua portuguesa, ministro aulas na Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira, em Paraguaçu Paulista, na diretoria de Assis. Vou fazer uma audiodescrição para que vocês, pelo menos, visualizem, né, quem eu sou moreno, tenho cabelos curtos, grisalhos, 1,70 m de altura. Neste momento estou usando uma camiseta polo azul, tenho olhos castanhos, e é isso. Vamos começar o nosso trabalho projetando para você um material que nós preparamos para essa nossa interação. Me permita eu fazer a projeção do material para que nós possamos iniciar essa interação. Não está correto, meu Deus. Cadê o material? Então, professores, professoras, iniciando aqui o nosso bate-papo, como eu falei, é o programa de recuperação e aprofundamento do material Aprender Sempre, no caderno da sequência de atividades 1, volume 1. Caso você precise do material, ele está no site da EFAP e pode ser acessado a qualquer momento por você, pelos seus alunos, e pelo material que vai ser mandado para você através desse link que se encontra aqui. Nós temos alguns objetivos nesse encontro. Um deles é apresentar a sequência de atividades do material Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio, relacionar o tema central, letramento, com as atividades da sequência de atividade 1, tendo por foco a concepção de leitura, e fortalecer as ações de desdobramento da ATPC, com foco na organização da gestão de sala de aula. O nosso encontro será dividido em 3 momentos. Cada momento desse compõe aí uma sequência de saberes, de compartilhamento de ideias que nós faremos para trabalhar nessa sequência de atividades. O primeiro momento é apresentar a sequência de atividades, como eu falei, tá, do material Aprender Sempre da segunda série do ensino médio. O segundo momento será relacionar o tema central letramentos com as atividades da sequência de atividade 1, tendo por foco a concepção de leitura. E o terceiro momento, fortalecer as ações de desdobramento da TPC com foco na organização da gestão de sala de aula. Então, como eu disse, nós temos 3 momentos. Vamos iniciar esse primeiro momento apresentando a sequência de atividades do material Aprender Sempre da segunda série do ensino médio. Antes, porém, quero convidar você rapidinho a revisitar a matriz de habilidades do material, porque é sempre bom a gente ter como foco que o trabalho com língua portuguesa ou qualquer outra disciplina é feito através de habilidades. E aqui nós vamos falar um pouquinho do currículo, das habilidades essenciais e das habilidades de suporte, bem como mostrar o quadro indicativos de aula dessa sequência de atividades 1 do caderno Aprender Sempre. A matriz de habilidades essenciais, a gente vai refletir um pouquinho sobre por que priorizar o currículo. Ora, é bom a gente ter em mente que aprender aquilo que é essencial para o estudante seguir a sua trajetória no série é de extrema importância, tá? Então, é essencial que a gente consiga fazer com que o estudante
aprenda, com que ele compreenda e se aprofunde nessas habilidades essenciais. Evidências internacionais, professores, indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para desenvolver o currículo em anos séries acadêmicos mais curtos. E pesquisas também indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem. Também, com a suspensão das atividades presenciais, nesse período de pandemia, o tempo pedagógico foi modificado e, mais do que nunca, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para que os nossos estudantes continuem suas trajetórias de sucesso. Então, o nosso trabalho é de extrema importância e nós precisamos priorizar essas habilidades. Trata-se também de uma priorização do currículo paulista e do currículo do ensino médio, os quais abordam as habilidades e os conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando na sua trajetória escolar. Foram consideradas na elaboração da matriz de habilidades essenciais, tanto as habilidades essenciais do ano série corrente, que é o que nós estamos, quanto a de anos séries anteriores, que são estruturantes para o estudante avançar em seu percurso educacional. A matriz orienta a produção do material didático, de recuperação e aprofundamento do aprender sempre de língua portuguesa e a seleção de trechos do materiais regulares. Orienta ainda as avaliações diagnósticas, intermediárias e de processo produzidas pela SEDUC e pela Frente de Formação, dando coesão e coerência para as ações da SEDUC. Professor, as habilidades essenciais, ou a habilidade essencial que nós trabalharemos nessa sequência de atividades 1 da segunda série do ensino médio, será produzir textos para divulgação do conhecimento e de resultados de levantamento de pesquisa, considerando o contexto de produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica de forma a engajar-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento, tendo em mente que isso pode ser feito com vários gêneros textuais, como a própria habilidade essencial preconiza. Também temos as habilidades de suporte, da sequência de atividade 1 da segunda série. Essas habilidades são recuperadas lá do ensino fundamental e também estão na área, ou focam a questão da produção de texto e de planejamento de texto nesse contexto do texto científico. Recuperamos também outras habilidades de suporte lá do 6º ao 9º ano, do ensino fundamental, também sempre preconizando o planejamento de texto e a revisão e o processo de produção textual, para que você, professor, possa buscar um suporte, um norte e desenvolver a habilidade essencial de maneira mais efetiva e mais significativa nesse trabalho de recuperação e aprofundamento. O quadro de aulas dessa sequência de atividades, é sempre bom a gente entender como é que se organiza, como que funciona esse quadro de aulas, da sequência de atividade 1, para que a gente possa ter em mente o que nós vamos trabalhar. Essa sequência de atividades 1, ela tem 8 aulas, cada aula tem o seu conteúdo, tem a sua temática e explora aí um viés da língua portuguesa para que você possa desenvolver o seu trabalho. É uma estruturação bem intuitiva, bem interativa, com atividades muito tranquilas e pertinentes para que você possa desenvolver o trabalho com seus alunos. Conhecer essas atividades, saber como elas funcionam, o que elas pedem, é o trabalho que nós vamos fazer aqui a partir do segundo momento, tá? Muito bem. É bom trazer algumas concepções teóricas, e nós não vamos nos aprofundar, porque essas concepções, elas já foram trabalhadas com vocês lá na formação de etapa. Então, nós vamos
passar aqui um pouco por alto, né, falar algumas coisas, compartilhar alguns saberes importantes, mas caso o professor queira se aprofundar ou queira recuperar alguns saberes, né, algumas ideias, algumas concepções, é bom consultar o material da formação de etapa que já foi trabalhado. Mas falando um pouquinho de letramento e de leitura, também de alfabetização, nós trazemos aqui alguns teóricos que têm concepções bem firmes, bem importantes sobre esses temas, tá? Sempre lembrando que a leitura, a alfabetização e o letramento fazem partes aí de práticas sociais de extrema importância para que o indivíduo ele se veja, se considere como um cidadão realmente inserido no seu contexto, no seu meio. Tá? O currículo paulista, né, preconiza, diz que o letramento e o multiletramento, eles garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e pela escrita, e os habilitam também a produzirem textos que envolvam as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal, presente nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. Então, o currículo paulista está preconizando essa questão do letramento e do multiletramento como atividade humana realmente, tá? Dentro dessa concepção de leitura, nós vamos trabalhar um pouquinho com aquilo que a Koch faz, que a Ingeborg Koch traz para a gente como concepção de leitura, que é, para a gente refletir um pouquinho, né, o que é ler, para que ler e como ler. As respostas a esses questionamentos dependem da concepção de leitura resultante de determinado leitor. E aí é preciso conhecer o leitor que eu tenho em sala de aula, que nível que ele está, como ele consegue realizar suas leituras, quais são as suas experiências de vida, os seus conceitos, as suas vivências. Partindo daí, então, nós temos a interação autor, texto, leitor. E diante disso, nós temos que leitores, como preconiza Koch, são sujeitos vistos como atores construtores sociais, sujeitos ativos que, dialogicamente, se constroem e são construídos no texto, considerando o próprio lugar de interação e da constituição dos interlocutores. Então, ler é uma prática social, é uma prática que faz com que o leitor se sinta, se considere, se insira no meio social como um ator realmente dentro desse contexto. Uma outra concepção que a gente traz aqui também, também da Koch, né, é que a leitura é interativa e de extrema complexidade na produção de sentido. Ela não se realiza somente por meio dos elementos linguísticos e na forma composicional do texto, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes que são mobilizados quando eu me proponho a fazer a prática da leitura. E isso nós temos a obrigação, né, de trabalhar com os nossos alunos. Esse quadro, pessoal, ele traz um pouquinho do que são os eixos do componente de língua portuguesa, pensando numa concepção de linguagem como prática social. Então, os eixos de língua portuguesa como fazendo parte dessa linguagem como prática social são a leitura, a produção de texto, a oralidade e a análise linguística e semiótica. Esses 4 eixos são aqueles que estruturam a prática da linguagem e a própria língua portuguesa. Nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, a gente vai falar da leitura com foco ou com trabalho do letramento, e nos outros encontros trabalharemos aí a produção de texto, a oralidade e a análise linguística e semiótica. Bom, professor, professora, vamos começar agora, vamos iniciar um bate-papo no segundo momento. O nosso segundo momento, como eu disse, nós vamos conhecer um pouquinho da sequência de atividades, da sequência de atividades 1. Vamos conhecer as atividades propostas
no caderno do aluno, observando algumas situações de leitura, né, para que nós possamos desenvolver, trabalhar com os nossos alunos algumas práticas de leituras que nós já temos, mas que é preciso que o aluno também descubra a sua ou desenvolva melhor as que ele já tem. Então, algumas ações pedagógicas antes da leitura que nós podemos trabalhar e pensar e refletir conosco e com os nossos alunos, né? A gente traz aqui para vocês refletirem. Então, algumas sugestões de etapas a serem realizadas antes da leitura. Como é que eu motivo o meu aluno? Como é que eu trago ele para o texto? Como é que eu faço ele pensar e imaginar aquilo que vai ser lido, não é? E compreender o texto, dominar o texto, ou trabalhar o texto com uma compreensão mais ampla. Então, algumas motivações, algumas sensibilizações são importantes, tá? Então, esse é um primeiro momento de sensibilização, né? Que você pode fazer por meio de práticas pedagógicas que acionem nos estudantes o desejo pelo ato de ler, para que construam sentidos se sintam capazes de realizá-la, tá? E quais são os objetivos de uma leitura, né? Nós trouxemos aqui algumas para vocês, para a gente refletir juntos, e que o nosso aluno também conhece, mas precisa desenvolver ainda mais, não é? Aprofundar ainda mais nele esses objetivos de leitura. Então, a gente se informa, né? A gente lê para se informar de maneira precisa, tendo como exemplo aí a notícia, a reportagem, o texto científico. Nós também fazemos a leitura para deleitar e para se divertir, são os textos literários, né, os textos que trazem uma concepção mais dialógica, no sentido da diversão mesmo, né, do deleite, da evasão, do divertir-se, né? Ler para compreender regras e instruções, e aqui nós estamos falando dos textos injuntivos, né? Ler para adquirir novos conhecimentos, aumentar e ampliar os repertórios, tá? Ler para revisar textos previamente escritos, a leitura também para estabelecer melhor a comunicação na sociedade e se sentir nesse meio como um ser dotado aí, né, de saberes sociais, né? E a língua portuguesa é tão importante para isso, né, para essa inserção, para essa valorização do eu como um ser social. E ler para se construir como cidadão pleno de direitos e deveres, podendo exercer, compreender e cobrar esses direitos e deveres na sociedade. Então, são alguns objetivos que a gente usa como prática de leitura. Algumas ações pedagógicas, né, que a gente ainda pode continuar fazendo antes da leitura, porque nós previamente já lemos o texto, nós já estudamos o texto, já preparamos a aula, e o que nós pensamos para sensibilizar o nosso aluno, tá? Então, nessa mediação das estratégias de leitura, o que a gente pode fazer? Esse pode ser um momento de uma roda de conversa, de questionamentos, buscando trazer do aluno alguns conhecimentos prévios, né, acerca da composição textual, da temática ouvida, que lhes permitam posicionamentos críticos, entre outros. Também você pode, de repente, pôr na lousa uma nuvem de palavras feitas pelos alunos a partir do tema central do seu texto, não é? E aí você vai contextualizando e abrindo o leque de possibilidades para que o aluno consiga enxergar no texto, não é, ou nessa pré-leitura, situações que ele vai encontrar quando fizer a leitura do texto. Então, essa contextualização, ela consiste na inserção de elementos que evidenciam um fato, um acontecimento, ou um discurso que pode ter ocorrido no período, em períodos diferentes para situar os estudantes em um contexto. Criar esses momentos, professor, é muito rico, porque o aluno poderá se encontrar diante do texto já com maior aporte, com maior repertório e fazer uma leitura mais significativa.
Só um minutinho, por favor, que a tecnologia às vezes não é a nossa amiga, né? Vamos agora para uma sequência de atividades. Antes, porém, né, vamos falar qual é o objetivo dessa aula 1 do caderno do Aprender Sempre, tá? O objetivo é ler textos do gênero textual reportagem de divulgação científica, identificando elementos característicos desse gênero. Essa habilidade que vocês estão observando aí é aquela habilidade que nós já falamos lá no início, aquela habilidade essencial, né, que é de produzir textos para divulgação científica e etc. Tá? Então a gente já leu, já deu uma passada sobre ela, não vamos aqui repeti-la para não, porque o nosso tempo é cronometrado, é curto, então a gente já falou sobre essa habilidade, tá? E qual é essa atividade, né? Na aula 1, nós vamos encontrar um texto que é uma reportagem. Essa reportagem, ela vai falar sobre a representação e a presença feminina na mídia. É um texto que parte de uma pesquisa feita por um instituto, né? Este instituto chega a algumas conclusões a partir de uma pesquisa que é feita em rádio, TV, internet, jornais impressos, revistas, em mais de 120 países, monitorando, observando como se dá a presença feminina e a representação feminina na mídia. Vou fazer uma leitura rapidinha do texto, uma leitura bem rápida para a gente poder, pelo menos, entender ele, tá? Então, o comando é: leia a seguir o fragmento de texto extraído de uma reportagem de divulgação de conhecimento. O título da reportagem é Grupo da USP analisa dados sobre a presença e representação feminina na mídia. Pesquisadores do Altergen, da Escola de Comunicação e Artes, participaram do Global Media Monitoring Project, iniciativa que coleta e analisa dados em notícias de jornais, TV, rádio e internet. A apresentação de mulheres nas mídias ainda tem muito que avançar em todo o mundo. Essa é uma das conclusões da última edição do Global Media Monitoring Project, o GMMP, iniciativa que analisa a presença de mulheres e as histórias contadas sobre elas nas notícias veiculadas em jornais impressos, televisão, rádio e internet, em mais de 120 países. No Brasil, diversas equipes de pesquisadores participaram do estudo, incluindo o grupo de pesquisa Altergen, coordenada pela professora Cláudia Lago, da Escola de Comunicação e Artes da USP. É uma leitura, antes dessa leitura a gente pode fazer aquelas questões problematizadoras e os levantamentos de conhecimentos prévios dos alunos, né? É um momento para a gente realmente fazer esse levantamento. Continuando, professores, terminando aí a leitura da reportagem, né? Nascido na 4ª Conferência Internacional de Mulheres, realizada em 1995 na cidade de Pequim, na China, o GMMP busca contribuir para a promoção da equidade de gênero no planeta, reconhecendo a importância da disputa dos chamados sistemas midiáticos, que englobam os diversos veículos e formatos da mídia e suas inter-relações comunicacionais, econômicas, sociais e políticas. Tá? Então, aqui a gente pode já observar se nós realizamos uma boa atividade de pré-leitura, com certeza, né, o aluno ele já vai fazer uma compreensão um pouco mais profunda do texto, dependendo da nossa orientação, do nosso direcionamento, da nossa mediação, né, ele vai conseguir compreender melhor o texto. E aí vai também conseguir responder as questões com uma melhor competência, né. As atividades propostas são: após a leitura, responda: qual é o tema central do texto? Qual é o objetivo do texto? Acredito eu que, vou repetir, né, o que eu disse, se nós fizermos uma boa atividade de pré-leitura, com certeza o aluno vai estar
bem habilitado para responder essas duas questões com bastante competência. Depois, na atividade C, na questão C da atividade 1, nós temos, né, na atividade 2, perdão, que a atividade 1 é de leitura. Na C, nós temos, no texto, está evidente o pensamento do autor do texto acerca do assunto tratado, justifique sua resposta. Na D, a que público esse texto se destina? Em qual veículo o texto foi publicado? E na E, como é a linguagem usada pelo leitor? Aí uma pergunta, professor, que tipo de leitura a gente pode fazer desse texto? Leitura silenciosa? Uma leitura compartilhada? Ou o professor mesmo pode fazer a leitura como modelo, leitor modelo? Ou deixar os alunos fazer uma leitura silenciosa, depois compartilhar essa leitura e o professor finaliza aí com um bate-papo sobre o texto? Vamos pensar acerca de algumas estratégias de leitura, já que nós falamos de pré-leitura, né? Seria bom, então, a gente também pensar em umas estratégias de leitura, e podem ser várias, né? Tá? Na atividade 3, seguindo as orientações do professor, você realizará a leitura da reportagem na íntegra. Anote as informações solicitadas no quadro a seguir. Aqui fala da reportagem na íntegra, né, professor? E nós vamos observar que essa reportagem, ela continua na atividade, na aula 2, mas aqui nós temos aquele famoso quadro, né, que é o quadro que nós chamamos de lead, não é? O lead, ele faz aquele resuminho do texto, elencando alguns pontos, como fato, onde, quem, quando, porquê e como. Sendo que o fato, nós, professores de língua portuguesa, estamos acostumados com o que, né? Nós sempre tratamos de o que. Então, seria o que, onde, quem, quando, como e porquê. Tá? Então, o preenchimento do quadro, ele vai de encontro já com as respostas dadas aí, mais ou menos, nas atividades A e B, né, e as outras informações são fáceis de encontrar lá no primeiro parágrafo do texto, ou no subtítulo, ou no olho da notícia também, como queiram chamar, tá? Continuando aqui o nosso bate-papo, vamos passar aqui para uma próxima etapa. Está conhecendo uma atividade. Ora, letramento, né? Vamos pensar assim, letramento é igual à prática de leitura. Seria isso, professor? Ou letramento, além da prática de leitura, é um conhecimento mais amplo, mais social, de apreensão de sentidos. Nesse sentido, nós podemos dizer que os estudantes, eles têm estratégias de leitura já dentro deles. Toda vez que você se encontra, né, toda vez que um ser humano se encontra diante de algum elemento que exige uma leitura, ele já desenvolve estratégias para poder aprender, para poder compreender aquele objeto, tá? Seja ele verbal, seja ele não verbal. Então, os estudantes, eles desenvolvem estratégias de leitura, ou seja, ativam esquemas mentais, conhecimentos prévios para a construção de sentido. O que nós fazemos é dotá-los um pouco mais de estratégias, ajudá-los nesse desenvolvimento, né, para que eles possam realmente ficar cada vez mais competentes no ato de leitura. Tá? Mas é bom nós termos em mente que os estudantes têm os seus próprios meios, têm as suas próprias estratégias. Os estudantes também elaboram hipóteses acerca da informação contida no texto, que podem ser confirmadas ou rejeitadas para, inclusive, elaborar outras hipóteses, apontar outros caminhos, fazer outras observações dentro do texto lido. Tá? Professor, ele não elabora estratégias, apesar de ter as suas, mas faz a mediação dessas estratégias por meio de problematizações que acionem os conhecimentos prévios. Não é? Nós somos mediadores, né, professores? Nós somos mediadores nesse processo de leitura que envolve a sala de aula e envolve nossos alunos. Tá? Vamos para um próximo elemento, que seria aqui deixa eu passar aqui, que seria o terceiro momento. Professores,
Nesse terceiro momento, nós vamos trabalhar um pouquinho com algumas sugestões de atividades a serem desenvolvidas no desdobramento da TPC na escola. A TPC é um momento caro, é um momento importante, é um momento em que nós, professores, podemos conversar com nossos pares e compartilhar saberes importantes. Nós, professores, muitas vezes na correria do dia a dia não temos esses momentos, então as ATPCs, elas têm que ser olhadas e vistas para a gente como um momento realmente de compartilhamento, tá? Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre como trabalhar nas ATPCs, trazendo algumas contribuições aí acerca do que nós já falamos até o momento. Com certeza, professor, você já ouviu falar em sala de aula invertida, né? Nesse período que nós vivemos, né, de tecnologia, a inserção da tecnologia tão forçada no período de pandemia, aulas online, etc., utilizar realmente esses recursos é extremamente importante e nos ajuda muito a desenvolver melhor as nossas aulas, a enriquecer esses momentos, a fazer com que os nossos alunos sejam protagonistas, sejam autônomos nesse processo de ensino-aprendizagem e não apenas receptores de conhecimento. E uma dessas metodologias é a sala de aula invertida. Nós podemos utilizar essa metodologia como uma ferramenta importante, tá? Então, nessa metodologia, segundo a Lilian Bassic e o José Morin, a sala de aula torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupos e laboratórios. No entanto, o fato de as atividades que os estudantes realizam online poderem ser registradas no ambiente virtual de aprendizagem cria a oportunidade para o professor fazer um diagnóstico preciso do que o aprendiz foi capaz de realizar, as dificuldades encontradas, seus interesses e as estratégias de aprendizagem utilizadas. Com base nessas informações, o professor, juntamente com o aluno, pode sugerir atividades e criar situações de aprendizagem totalmente personalizadas. E a personalização do ensino aqui se torna, então, extremamente importante, né? Então, na sala de aula invertida, nós dotamos o aluno de um protagonismo, não é? Nós oportunizamos o tema, sugerimos o tema dentro daquilo que está sendo trabalhado, e o aluno pesquisa, busca informações, cria uma estratégia para compartilhar com seus pares, com os colegas e com o professor, e esse momento, depois na socialização, enriquece a aula, transforma o momento e faz com que o aluno se sinta mais capaz. As pesquisas falam e são bastante claras de que nós aprendemos mais quando ensinamos, né, e não apenas como somos meros receptores de conhecimento. Continuando, então, a nossa aula, o nosso bate-papo aqui, nossa aula não, né, professor? Nosso bate-papo, é bom a gente ter em mente, então, esse trabalho com a sala de aula invertida. Se houver essa oportunidade, será muito importante para nós, no nosso ambiente escolar. Vamos lá. Numa primeira etapa, num primeiro momento, assim, para a gente poder trabalhar com uma metodologia desse tipo, né, que é a metodologia, as metodologias ativas, né, a sala de aula invertida é uma metodologia ativa, importante e muito utilizada, a gente pode construir algumas coisas com os nossos estudantes, né, como abrir um debate para discutir a temática desenvolvida no gênero textual que será objeto de pesquisa, elaborar roteiros contendo os conteúdos a serem pesquisados pelos estudantes, orientar os estudantes em como acessar fontes impressas confiáveis, como livros didáticos, jornais, revistas impressas e etc., para realizar as pesquisas, indicar fontes, sites ou mídias eletrônicas que atendam aos questionamentos, definir um cronograma para as apresentações, bem como a maneira como serão avaliados. Vamos passando aqui para uma segunda etapa. Na gestão de sala de aula, professores, nós podemos definir a formação de grupos,
com os estudantes, pensando na heterogeneidade dos conhecimentos cognitivos de cada um deles. Discutir com os estudantes o papel de cada um para a realização das pesquisas, das anotações, da comunicação do produto final e etc. Também podemos analisar as possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula ou em laboratórios de informática, uso do celular, tablet, computador e etc. Verificar a necessidade de material pedagógico ou de arte para possibilitar a construção de murais físicos, por exemplo, a serem criados na escola, jornais murais, cartazes e outros que poderão ser utilizados. Discutir com a turma quais serão as formas de apresentação dos resultados de pesquisa, né? Num terceiro momento, numa terceira etapa, seria importante, professor, que o senhor pudesse indicar, né, ou nós, né, quando eu falo professor, eu estou falando de nós também, estou falando de mim também, né, indicar o centro de mídias como uma fonte de repositório, para que ele possa acessar, né, o centro de mídias, e lá ele vai encontrar um material bem rico para que ele possa realizar as suas pesquisas também. Então, nunca se esqueça que o Centro de Mídias é um ótimo repositório e deve ser indicado para os alunos. Aqui nós temos um link que o professor pode indicar para o aluno para fazer o acesso com o assunto educação mediada por tecnologia, tá? Muito bem. Numa quarta etapa, num quarto momento, é o momento de socialização das atividades. Essa é uma etapa de suma importância. Todas aquelas pesquisas que foram feitas, todos aqueles aportes de materiais e etc., toda a organização que foi feita é para esse momento. Então, é uma etapa de suma importância, pois é o momento de decidir o formato das apresentações. Exposição de relatórios de pesquisa é uma delas, organização de seminários para exposição dos gêneros textuais que tratam, né, da presença feminina e da representação feminina, né, na mídia, tá? Ou outros temas afins, nós estamos falando da presença e da representação feminina porque é o tema da aula, e debates regrados relativos aos temas polêmicos envolvendo essa mesma temática, né? Então, esse momento é rico, é importante, é o momento em que o professor vai ser ali o mediador e vai fomentar nos alunos um debate, uma discussão sobre tudo que foi pesquisado e trabalhado. E os desdobramentos para a TPC, professor, nós podemos pensar também em 3 etapas. Primeiro, reúna-se com seus pares para discutir sugestões apresentadas nessa formação. Também discutir com os demais professores os conceitos relativos a letramento e leitura. É sempre importante, a gente não pode se fechar numa caixinha, temos que compartilhar saberes. Num segundo momento, numa segunda etapa, selecionar as aulas que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes. Observar a trajetória proposta nessa formação para análise da aula selecionada, da sequência de atividades 1, tendo por base o tema central, letramento, com foco em leitura, e analisar a possibilidade do uso da metodologia da sala de aula invertida sugerida nessa formação. Numa terceira etapa, num terceiro momento que você também pode usar na TPC, é elaborar o planejamento da TPC refletindo sobre as formas de avaliar as atividades dos estudantes e verificar as possibilidades de os trabalhos serem socializados não somente na sala de aula, mas também na escola de modo geral. Professor, então nós estamos trabalhando, né, com a possibilidade de desdobramentos para a TPC. Olha como isso pode ser bastante rico, né? E o que nós vimos nesse encontro de hoje, professor? Nós vimos a apresentação, apresentamos a sequência de atividades do material Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio, relacionamos o tema central, letramento, com as atividades da sequência de atividades 1, tendo como foco a concepção de leitura, sugerimos ações para que possam fortalecer o desdobramento da TPC com foco na organização e na gestão da sala de aula. Então é isso, né, professor? Sempre pensando que essas formações, elas nos enriquecem bastante, elas nos faz pensar um pouquinho na nossa prática, não é fórmula pronta, é apenas compartilhamento de saberes e informações, tá? Continuando aqui, indo já para o final aqui do nosso bate-papo, depois
todo esse nosso compartilhamento de saberes, não é? A gente vai se despedindo, e aí eu queria que você contasse para nós o que acha, o que está achando das formações de 2022, especificamente dessa, né? Sua participação é muito importante, e agora nós queremos a sua opinião, e ela é fundamental para o aperfeiçoamento de futuras ações. Acesse o QR Code que está aqui, participe da enquete, nós contamos muito com a sua colaboração, tá? Participe, professor, esteja com a gente, que nós estamos com vocês também. Professor, desculpa os erros, as imperfeições, para mim é um momento também de aprendizado, estou aprendendo a lidar com as mídias, a lidar com esse momento. Nós temos, esqueci de passar as referências para vocês, mas essas referências estarão aí no material que será disponibilizado posteriormente. Eu quero agradecer muito por você estar aqui comigo, quero agradecer muito essa oportunidade de poder compartilhar alguns saberes, de discutir com vocês algumas coisas da nossa área, da nossa disciplina de língua portuguesa, deixar o meu muito obrigado mesmo, e espero vê-los novamente numa próxima oportunidade. Valeu? Professor, muito obrigado mesmo, professora, muito obrigado e até a próxima. Valeu.